Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Comigo hoje tenho a honra e o prazer em receber Maria Aparecida. Tudo bom, Maria Aparecida? Tudo bem, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade e olá para todos, que estão nos assistindo, que tenhamos uma boa reflexão das lições de Jesus, E hoje realmente é uma lição específica de Jesus, não é? Exatamente. Chegamos ao nosso capítulo 108 e qual que é o título deste capítulo e a qual frase de Jesus ele se refere? O título é Paz em Casa. E ele se refere a um versículo de Lucas, que está lá no capítulo 10, versículo 5, que diz: E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Então foi Jesus quem disse isso, e ele disse isso no contexto assim, quando ele estava recrutando os 72 discípulos, para irem levar a Boa Nova, os ensinamentos dele para as cidadezinhas. Então foi uma das recomendações que ele deu para eles, Em cada casa que vocês chegarem, onde vocês forem recebidos, vocês sempre ao entrarem na casa, vocês digam essas palavras: paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Seja nesta casa. Era até um meio assim, não só de gratidão, porque eles iam ser recebidos naquela casa, eles iam sem mochila, sem comida, sem nada, e as pessoas ofereciam comida, pouso, para eles, e também desejar a paz. E até ele diz lá num pedacinho depois no outro versículo, e se nesta casa tiver um homem de paz, ele acolherá, Mas se não tiver ninguém de paz nessa casa, ela voltará para vocês. Um grande ensinamento, E é este ensinamento sobre o qual nós vamos discorrer hoje, sobre o que Emmanuel fala para a gente a respeito da paz no lar. Inicialmente, Emmanuel começa nos dizendo de coisas que o dinheiro pode comprar e coisas que ele não pode comprar, não é isso? Exatamente. Ele diz que a gente compra, na terra a gente compra o pão, a gente compra a vestimenta, calçado, remédio, mas a paz a gente não consegue comprar, A paz do espírito a gente não consegue. O dinheiro pode comprar tudo, dá conforto, te dá uma casa, que tem diferença de lar. Casa e lar, te dá uma casa. O dinheiro te dá uma casa, mas o lar você precisa de paz para você ter um lar, Então o dinheiro não compra. Isso o dinheiro não compra. Daí então, Emmanuel começa dando-nos conselhos a respeito de como nós podemos proceder no âmbito doméstico. Então, ele diz aqui, Jesus recomenda, ele diz sempre que a gente entrar numa casa, a gente dizer aquelas palavras: paz seja nesta casa. E ele diz que essa lição quer mostrar que a gente tem que ter muita tolerância, muita paciência, entendimento, para a gente ter paz no nosso lar, que são as recomendações. Então ele fala lá: unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus afeição de inimigo familiar. Porque a gente for pensar, muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes não gostam de voltar para casa, ou vêm em casa só porque precisam, não vê a hora de sair, E por quê? Porque não tem paz na casa. E geralmente a gente sabe que a gente está com pessoas que a gente tem que se acertar, Que a gente está no lugar que a gente precisa. E a gente se encontra com pessoas difíceis e a gente também é difícil para eles, Então a gente só vê o lado nosso, que as pessoas são difíceis para a gente, mas a gente se esquece o quão a gente é difícil também, Aliás, eu acho que esses conselhos que Emmanuel traz é principalmente para quem está lendo,
para quem, para pessoa que está ingressando no lar, como você deve agir, né? Como ele acha que é ponderável você agir no lar, você, né? Então ele tá nos aconselhando a como nós devemos proceder, né? Como nós devemos nos transformar, né? É sempre em relação a nós mesmos. Porque você só vai mudar o seu lar com o exemplo, né? Agora, você chegar em casa, uma pessoa da casa, é difícil, ela vive aos gritos, você vai gritar com ela? Exatamente, é esse o proceder, não é? Isso é o que a gente faz, né? Esse é a o gente não, tem é o que não se deve intolerância, proceder. a gente não tem paciência de intolerância, né? Aí ele até dá vários exemplos aqui do que a gente faz, né? E o que a gente não deveria fazer, né? Que ele fala aqui, ó, se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Então, você limita as inquietações suas, você vai entrar naquela... E cale os seus aborrecimentos. Então, não diga, né, que você está aborrecido, não reclame, né? Simplesmente se cale. Se você achar aquilo ruim... Porque se você entrar na da pessoa, você põe lenha na fogueira, né? E aí começa. Então ele diz, recebe a refeição por bênção divina na sua casa lá. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Quantas pessoas, quem nunca bateu uma porta? Ou uma janela? Quem nunca bateu? Né? Aquela cena clássica, né? De quando você discute com alguém, você está bravo, você simplesmente sai e bate com tudo a porta. Ou joga o que você tem na mão. Eu já cheguei a jogar tigela. Joguei pelo vitrô, não ninguém. Isso há muito tempo, mas já fiz isso. Hoje eu já me controlo bem, mas teve uma época, sabe, há bem anos atrás, que não era fácil, não. E é uma questão de controle mesmo, de treino, né? De autocontrole. De autocontrole, de treino, porque você acaba. Às vezes vai fazer qualquer coisa, fica nervoso, não está dando certo, puxa as coisas, que ele fala aqui, ó, não mova objetos de arranco. Dá aquele puxão, nem empurra as coisas, não é assim? A gente vê muita gente fazendo assim, na hora que fica nervoso. Ela foge a gritaria inconveniente, o outro começa a gritar, você grita também, né? Só vai pôr lenha na fogueira, como você se referiu, né? O outro atende ao culto da gentileza. Isso aí, eu falo, quando você é gentil, você quebra o outro. O outro vem com 4 pedras na mão. E se você se controlar e você falar gentilmente, ele fica sem ação, não é? Porque a gentileza gera gentileza. Exatamente. Agora, se o outro vem com 4 pedras na mão, você vai com mais meia dúzia, aí como é que fica, né? Então, esses são os conselhos que ele dá pra gente agir com prudência, com paciência, né? Pra gente ter tolerância mesmo. Porque senão como que você vai construir a paz no seu lar, né? Se você, se você ficar entrando na da pessoa, a gente tem que aprender a mudar a energia da nossa casa, né? Porque a gente é energia, a gente influencia e é influenciado. Agora, se você não muda a sua energia na sua casa, todo mundo te segue, não é? Fica naquela. Então, a gente que já tem um pouco de conhecimento, já estuda um pouco, que a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Que a gente é influenciado por pensamentos, por palavras, e então a gente dá o exemplo, mudar a energia da casa. A vibração. A vibração, porque a energia fica na casa. Por que tem lugares que a gente vai, a gente ouve pessoas falando, nossa, a energia desse lugar é horrível. Ou então, nossa, a energia desse lugar é maravilhosa. Porque é a alma da casa, né, que fica contaminada com as energias de quem ali vive, né? Então, mesmo que a pessoa não está ali, as energias estão impregnadas nas paredes, nos móveis, na casa toda.
E então aquele ambiente fica com as energias ruins. Né? E é impressionante como o Emmanuel chega ao ponto físico mesmo, né? Ele fala expressamente para não batermos as portas e as janelas. Exatamente. Para não arrastarmos os objetos. Ou seja, tudo que crie desarmonia. Porque se você já está nesse ponto de fazer isso, imagina teus pensamentos, teus sentimentos, como é que estão? Você chegar num ponto de ir jogando coisas, batendo porta, né, gritando, você imagina como é que você está emocionalmente falando e espiritualmente, né? Uhum. Então, Eu gostaria que você lesse o parágrafo seguinte depois dessas gentilezas, dessas atitudes, né, de quem quer ter paz em casa, que eu acho que é um raciocínio muito completo de Emmanuel. Então ele diz assim: há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animaliza. Quer dizer, ele fala que o lar é o ponto, é o lugar onde a gente se desoprime, é verdade. Você está na rua, cheio de problemas, tudo, você chega em casa, é onde você vai se desabafar. Mas não é por causa disso que você tem que desforrar nos outros, né? Você pode se desabafar sem ofender ninguém, sem magoar ninguém, não é? Quando ele fala não é uma praça onde a criatura se animalize, significa assim, né? Não é o lugar que você deva ceder aos seus instintos animais. Exatamente. Porque você chega nervoso da rua, você ficou nervoso com outras pessoas. E na rua a gente geralmente põe uma máscara, né? Quer dizer, nem todo mundo. Tem alguns que soltam tudo na rua também. Mas tem gente que põe uma máscara na rua, é todo gentileza e bondade. A hora que chega em casa, coitado de quem está em casa esperando, né? Aí desabafa, solta tudo o que está ali dentro. Quer dizer, ele se torna um animal mesmo às vezes grita, xinga, bate porta, chuta o cachorro, né? E por aí vai. Então, nesse ponto ele fala, é o lugar mesmo onde você se desoprime, porque é o lugar onde deveria, por exemplo, tem um casal em casa, um chegou, tá nervoso, de conversar com o outro para se desabafar, não é? Ouvir conselhos do outro, mas não, chega gritando, xingando como se o outro tivesse culpa, né? Dos problemas dele. E não é assim que ele vai se desoprimir, né? Exatamente. Descontando nos outros. Né? Então, já partindo para a conclusão, Maria Aparecida, que sempre está nos últimos parágrafos, né, de cada capítulo, Emmanuel então conclui de forma brilhante o que significa a paz no mundo. Exatamente. Ele diz: pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Então, se você não tiver paz com você mesmo, como que vai ter a sua volta, né? Você tem que se pacificar primeiro. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. A gente fica desejando paz e a gente não tem paz nem dentro da gente mesmo, né? É assim, né? Nós temos que olhar para nós mesmos, nos conhecermos e nos transformarmos. Através do nosso autoconhecimento, da nossa autotransformação, nós vamos contribuir para a melhoria do nosso redor. Exatamente. Porque a pessoa, quando ela tem paz interior, pode estar caindo no mundo, que ela está em paz, né? Então, muito bem, existe uma música que o nosso coral Sementes de Luz canta, tem uma frase dessa música com a qual eu gostaria de terminar o capítulo de hoje, o episódio de hoje. É uma música, inclusive, que você já pediu para a gente cantar antes de uma palestra sua, aqui Paz de segunda-feira. Pela paz. Paz pela paz. E ela começa com a frase: a paz no mundo começa em nós. Muito obrigado, Maria Aparecida, por ter comparecido a mais este programa. Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade. Espero contar contigo nos programas futuros. Muito obrigada. Até a próxima semana.